Já de um jeito previsto, com a principal informação aí da semana, do mês e do até cenário eleitoral para 2026, a gente vai falar sim do julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros aceitaram então ontem aquela denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas, a denúncia por tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro, logo depois, deu uma entrevista coletiva em Brasília. Foi uma longa fala de Bolsonaro, respondeu a várias perguntas ali dos jornalistas, destacou que desde o resultado das eleições de 2022, ele adotou uma postura colaborativa de transição com o novo governo e disse que pediu aos apoiadores que não fizessem manifestações violentas. Bolsonaro respondeu então no que tange justamente à denúncia. Vamos ouvir a fala dele sobre esse assunto. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco, mas tem muitas novidades para vocês. Vou começar no final. Quando as eleições se acabaram. No dia 2 de outubro, 2 de novembro, alguns de vocês estavam lá na Alvorada e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Olha, diante da delicadeza desse assunto, eu já quero convidar a nossa audiência a participar com opinião, com comentário. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, lá no Jovem Pan Grupo RIC, e participar do chat, ou também pelo nosso WhatsApp, 41 984 18 1071. Registre aí a sua opinião sobre a repercussão e também sobre esse aceite da denúncia junto ao STF. E o ex-presidente, o Bolsonaro, também criticou a Justiça Eleitoral brasileira. Ele voltou a afirmar que a denúncia é fruto de uma trama para deixá-lo fora da corrida eleitoral. A gente já escutou nessa fala ele dizendo que é uma perseguição pessoal. Bolsonaro também afirmou que teve um favorecimento da campanha de Lula em 2022. Vamos ouvir esse segundo trecho da entrevista. Durante as eleições de 22, o TSE influenciou, jogou pesado contra eu e a favor do candidato Lula. Eu não pude mostrar imagens do Lula defendendo o aborto. Eu não pude mostrar imagens do Lula falando que o pobre coitado rouba um celular para tomar uma cervejinha. Eu não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Imagens do enterro da Rainha Elizabeth. De parte do meu discurso na ONU. O Lula ao lado de ditadores. Eu não podia mostrar nada. A gente viu essas falas aí de Bolsonaro se defendendo, também já falando a respeito do passado em relação a essas manifestações dele. Vale lembrar que a denúncia agora envolvendo o ex-presidente e também os outros 7, na íntegra, ela foi recebida por todos os ministros que compõem a primeira turma do STF. O relator do processo é o ministro Alexandre de Moraes. Ele destacou os arquivos de texto e também conversas que fazem parte da denúncia e que, de acordo com a PGR, comprovam que o delator, o tenente-coronel Mauro Cid, falou durante o processo. Vamos ouvir então agora um trecho desse voto do Alexandre de Moraes. Voto no sentido do recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, nos termos da denúncia da Procuradoria-Geral. Ainda que saliento só, presidente, que considerando que o réu
Alexandre Rodrigues Ramagem exerce hoje o cargo de deputado federal e parte dos crimes a ele imputado ocorreram após a sua diplomação, então, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, uma vez recebida a denúncia, deve ser oficiada à Câmara dos Deputados em relação somente a esses crimes ocorridos após a diplomação. A bancada aqui, além de mim, do Carlos e da Rafaela Mourão, também é composta por você que escuta e assiste este jornal. O Jefferson Close já comentou, será que teremos a população fazendo algo a respeito das atitudes do STF, justamente demonstrando essa indignação e não concordância aí com o aceite da denúncia? Por outro lado, a ala da esquerda aqui do nosso chat, o Elcio Koleski, disse que a maioria do povo brasileiro está feliz com a decisão e que isso fortalece a democracia. A Daniela Morim considera o julgamento político. O Anderson Ribas disse que está evidente que não há um julgamento, mas sim um espetáculo armado para satisfazer interesses políticos. A intenção nunca foi fazer justiça, mas sim eliminar um adversário político do tabuleiro. É inegável que o processo envolvendo Bolsonaro vai interferir também nas eleições de 2026. Afinal de contas, ele é hoje o maior nome da direita brasileira. Mas antes da gente falar lá na frente do que vai acontecer no processo eleitoral, vamos trazer aqui a questão do próprio processo, né? Foi aceito. Não era nenhuma novidade de que teria um voto unânime ali por parte da primeira turma do STF, então a denúncia agora passa a tramitar. Não significa que Bolsonaro já é considerado condenado, culpado. O que pode acontecer a partir de agora é a demanda por mais diligências da Polícia Federal. Isso pode ser feito através de requerimentos por meio aí de pedidos dos próprios ministros, e também a gente vai ter que acompanhar para garantir que o amplo ali direito à defesa também seja consolidado durante o curso desse processo. Vai acontecer a diligência por parte da defesa e a diligência por parte da acusação, para conseguir chegar no desfecho se de fato Bolsonaro e também os outros 7 acusados tiveram participação nessa suposta trama envolvendo um golpe de Estado, se eles inflamaram as manifestações do dia 8 de janeiro. E isso tudo vai se refletir, é claro, também nos todos presos que até o momento permanecem aí respondendo muitas vezes sem o próprio julgamento e permanecem detidos. Eu já quero reforçar aqui o pedido, mande a sua opinião, é o 984-18-1071 para quem consegue participar pelo WhatsApp e no chat do Jovem Pan Grupo RIC, o nosso canal do YouTube que está com a live aberta. A questão não teve surpresa, né, Carlos Coba, que já era esperado, o aceite, e agora é a gente acompanhar o que vai acontecer daqui para frente envolvendo diligências e também a situação da defesa. Bia, surpresa nenhuma, né? A gente já sabia, já vinha adiantando aqui que a denúncia ia ser aceita, como foi, e por unanimidade. Por mais que o ministro Fux tenha dado alguns sinais ali de que vai repensar muito esse julgamento, o próprio ministro Fux falou que acredita que o Supremo julgou muitas ações ali envolvendo o 8 de janeiro no calor das emoções, mas eu já vou tratar do Fux num ponto específico aqui. O que eu quero trazer é o seguinte: a gente está falando muito de Bolsonaro, claro, foram 7 agora os réus, né, a partir do recebimento da denúncia, mas são réus com uma importância e uma relevância muito grande. Nós estamos falando de um claro, além do Bolsonaro, o ex-presidente da República, nós estamos falando de 3 generais do Exército, um comandante da Marinha, um atual deputado federal que era chefe da BIM. Então é a cúpula do Exército, por exemplo, são 3 generais. Então, esse processo ele tem que ser muito bem conduzido, sem pressa, sem pensar em período eleitoral e dando amplo direito à defesa a todos os réus. É assim que tem que ser com o Lula, assim que tem que ser com o Bolsonaro, assim tem que ser comigo, assim tem que ser com você que está aí me ouvindo. Vamos lá, Bolsonaro ontem mudou um pouco o roteiro, né? Já até ontem a gente falou aqui, o Bolsonaro era esperado que ele fosse até o Supremo Tribunal Federal novamente acompanhar o processo ali, o julgamento ali na primeira turma, e aí veio informações de bastidores ali dizendo que ele poderia, alguns dizem sair preso logo depois do recebimento da denúncia, outras pessoas disseram que o ministro Alexandre de Moraes poderia dar uma cautelar, uma tornozeleira eletrônica, mas isso não aconteceu e nem pode acontecer, né? O processo diz que você agora tem que responder esse processo em liberdade, claro, salvado a situação de que se Bolsonaro ou qualquer outro réu vier a interferir no andamento da ação penal, ou seja, ameaçando testemunha,
tentando, de alguma maneira, lubridiar a justiça, aí sim cabe uma medida cautelar até o caso de prisão, o que não é o caso. Por via das dúvidas, os aliados aí de Bolsonaro convenceram ele a não ir ao Supremo Tribunal Federal e ele acompanhou o processo, o julgamento dele ali no Senado Federal, no gabinete do filho do Flávio Bolsonaro. Depois, falou à imprensa, como a gente também aqui já tinha adiantado, que ele queria se defender ali desse fato do recebimento da denúncia, e aí foi o que a gente fala aqui, o puro suco de Jair Bolsonaro, né? Lembrou o tempo de cercadinho, elevou o tom contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra o presidente Lula, contra a questão da votação das urnas, colocou em dúvida o processo de votação, enfim, falou o que a gente já ouviu muito desde 2019 para cá, quando ele foi presidente. Agora, pontuou ali deu alguns recados importantes. Ele falou, olha, para quem não lembra, fui eu que desmotivei ali, que desincentivei, a mobilização dos caminhoneiros. Vocês lembram que após ali a votação, o resultado da eleição que consagrou o presidente Lula presidente da República, muitos ocuparam as estradas, bloquearam as estradas, muitos caminhoneiros bloquearam as estradas, e interferindo aí no direito de ir e vir. E foi sim Jair Bolsonaro que foi à rede social, foi à imprensa pedir para que os caminhoneiros desmobilizassem esses movimentos nas estradas. Bom, o principal argumento, e a gente ontem já começou a ver essa estratégia de Jair Bolsonaro, o principal argumento dele é de que ele está sendo perseguido politicamente. Fala abertamente que vem sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes, com o objetivo aí de tirá-lo da disputa eleitoral. E repete, vai repetir essa estratégia o máximo possível. Vocês estão vendo que o Bolsonaro tem dado mais entrevistas, indo em podcasts aí de influenciadores para disseminar essa tese de que ele está sendo um perseguido político. Agora, os atos do 8 de janeiro serão aí um dos grandes desafios, tanto para a acusação quanto para a defesa de Bolsonaro e também dos demais réus. Enquanto a Procuradoria-Geral da República vai tentar associar Bolsonaro aos ataques do 8 de janeiro, a defesa vai fazer o trabalho contrário, vai tentar distanciar ele desses atos ali de depredação da sede dos três poderes. Agora, eu quero trazer aqui um tema que eu acho que vai permear muito esse julgamento, que é uma linha muito tênue que a gente ouve muito do lado bolsonarista falar da questão da tentativa do golpe. Dizem que tentativa não é crime. Então vamos tentar esmiuçar isso aqui para você que está me ouvindo agora. Um dos crimes imputados a Jair Bolsonaro é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tá? Que é a tentativa aí de abolir o regime democrático usando a violência ou ameaça. O que a lei diz, tá? Vamos abrir aspas aqui. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, fecha aspas. E aí é que muito questionam que não existe crime de tentativa, que não houve emprego de violência e que o crime não se consumou. Vamos lá, o que a gente tem que entender disso? O crime, ele tem 4 fases, tá? A cogitação, a preparação, a execução e a consumação do crime. Então, a primeira fase é a cogitação, ou seja, eu vou dar um exemplo aqui, vamos dizer que eu queira matar alguém envenenado. Então, eu primeiro penso, tá, em matar alguém. Vou matar alguém envenenado. É a primeira fase da cogitação. Você tem a preparação, que é a segunda fase. Então eu vou até uma loja, compro um veneno, tá? Levo para minha casa, já parti para a segunda fase do crime, que eu estou começando a prepará-lo. A terceira fase, e até aqui, tá? Essas 2 primeiras fases não são passíveis de crime, tá? Então eu pensei em matar alguém envenenado, comprei o veneno, e até aqui eu não posso ser punido porque não há crime. A partir da terceira fase, sim, aí é passível de crime. E o que é essa terceira fase? A execução ou a tentativa da execução. Então eu vou me encontrar com essa pessoa que eu quero matar, tá? E vou colocar no copo dela ali, de água, quando ela virar as costas, eu vou colocar o veneno no copo dela. Eu estou na terceira fase, eu estou executando já ou na tentativa de executar. O crime só vai ser consumado se essa pessoa beber a água envenenada.
e aí morrer. Aí sim, eu atingi as 4 fases do crime. Então vamos tentar trazer isso rapidamente aqui, eu sei que eu estou me alongando, vamos tentar trazer isso aqui para o caso de Bolsonaro, né? O que a PGR diz? Que o Bolsonaro cogitou dar o golpe, se preparou, alguém redigiu aquela minuta do golpe. Em novembro do ano passado, o próprio Bolsonaro chegou a admitir que analisou a possibilidade de decretar estado de sítio após as eleições presidenciais de 2022, mas descartou essa medida, negou qualquer envolvimento aí nos planos do golpe. Então, veja aí que nós estamos já na fase 2, né, que não são passíveis ainda de responsabilização criminal. E aí sim vem a questão dos atos preparatórios, da tentativa. E aí a PGR entende que Bolsonaro, ao, por exemplo, falar com os chefes das 3 forças, né, começou a executar o golpe de Estado, né? Vamos lembrar que 2 dos comandantes ali do Exército e também da Aeronáutica teriam dito em depoimento que não concordaram com isso, e aí teriam recuado. Então, a PGR entende que aqui começa a incorrer o crime de Jair Bolsonaro, né? E aí também a defesa, claro, vai tentar desconstituir esse fato, dizendo, por exemplo, da questão dos acampamentos dos quartéis, que Bolsonaro nada tem a ver com isso. Então, essa questão da execução é justamente os atos de 8 de janeiro. E aí a PGR vai tentar vincular Bolsonaro a isso, e a defesa vai tentar tirá-lo desse cenário. Então, o aceite, o recebimento dessa denúncia de ontem, nada mais é do que marca o início da fase de instrução do processo. Agora sim, Bolsonaro e todos os réus vão indicar testemunhas, vão reunir provas e documentos para que suas teses de defesa parem de pé. A PGR vai fazer a mesma coisa, vai tentar acusar Jair Bolsonaro e os outros réus, também com provas, com delações. E agora eu volto ao ministro Fux, que eu citei no início. O Fux já deu sinais de que a delação de Mauro Cid é quase um Frankenstein. São 9 versões de vai e vem. Então, a verdade é uma só, ela não tem versões. Então, o ministro Fux dá sinais ali de, primeiro, vai contestar essa defesa, essa delação de Mauro Cid, esse vai e vem dele, e também já sinaliza de que pretende aí votar num abrandamento das penas, em especial daquela Débora Santos, da cabeleireira que pichou a Estátua da Justiça, e também, bem possível, que vote para amenizar algumas penas que a PGR está imputando a esses 7 réus, inclusive Jair Bolsonaro. A gente vai continuar falando dos desdobramentos jurídicos desse assunto, porque ouvimos advogados